Iremos responder as perguntas da semana, a sessão de número 224. 5 perguntas encaminhadas por vocês sobre cultivo de plantas, né? Que a gente vai passar de uma forma rápida, tá? E numa linguagem bem simples. Fique até o final, essa sessão também está bem interessante. A primeira pergunta, encaminhada pelo Tushi, né? Ele me pergunta que ele tem o bokashi, tá? Dentro de um potinho fechado há mais de 5 anos, né? Que realmente está lacrado e ele me pergunta se pode utilizar. Bom, vamos lá. Se o bocashi estiver num aspecto normal da coloração dela, tá? Ou seja, não estiver preto, tá? Você pode utilizar. Agora, se ela estiver completamente preto, né? Isso significa oxidado, entrou oxigênio, tá? Esse bocashi muito provavelmente perdeu vários dos seus nutrientes, né? Nesse caso, principalmente o nitrogênio. Você pode usar? Pode, tá certo? Mas não vai ser um bokashi como um bokashi, digamos assim, recém-produzido. São várias situações, né? Que você pode usar, pode, não teria problema nenhum, mas o seu efeito não vai ser o mesmo efeito como você estivesse utilizando um bokashi mais novo, digamos assim. São várias situações, né? A gente tem que ficar aqui adivinhando, né? Qual que é a sua situação, tá certo? Mas use, mas provavelmente não vai ter o mesmo resultado, tá? Obrigado pela pergunta. Pergunta encaminhada pela Renata, ela é de São Paulo, interior de São Paulo. Ela me pergunta se a casca de ovo pode prejudicar as plantas no cultivo em vaso. Olha, Renata, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir, seria muito legal, ok? Bom, a casca de ovo, né, como qualquer outro material, né, se você colocar numa dosagem muito alta dentro do seu vaso, né, ela sim pode prejudicar as plantas, tá? Eu coloco, né, eu normalmente tenho colocado casca de ovo, tá, inclusive nos vasos, né, mas eu coloco ela num tamanho maior, não deixo ela na forma de pó de jeito nenhum, ela fica na forma de caquinhos, né, de casca de arroz, tá, e coloco aí no máximo uma colher de sopa por vaso, né, tá? Mas tem que tomar muito cuidado. O vaso grande, tá? O vaso pote 20. O vaso menor você pode colocar numa quantidade menor, com a colherinha de café e assim por diante. Por que que não na forma de pó? Porque a casca de ovo nada mais é do que carbonato de cálcio. Ela é a mesma composição, é a mesma química do calcário, né? Para você ter uma ideia, calcário a gente coloca no solo, né, nas terras, no cultivo, com 1 mês, 2 meses antes de se fazer o plantio, porque se a raiz, né, da semente germinando encostar no calcário, ela pode queimar e pode matar a planta. É por isso que eu falo, né, casca de ovo é interessante, é importante, porque ela é o cálcio, mas é uma quantidade de dosagem muito pequena, tá certo? Eu já vi vários experimentos dos alunos mesmo, que perderam as plantas justamente porque exageraram na casca de forma de pó, né? Isso aí pode prejudicar, ela, só para você ter uma ideia, ela eleva o pH assim muito rápido, né? Isso pode prejudicar a planta. Está encaminhada pelo Sidney, ele me pergunta se é comum o bocashi estar com cheiro de vinagre. É sim, Sidney. Existem diversas linhas de bocashi, né? Os mais comuns são o cheiro de vinagre, tá? Cheiro de ácido láctico, né? Até iogurte, tá? E o álcool, tá? Então existem essas 3 linhas de fermentação, né? Que a gente pode obter na produção final do bocashi, ok? Então, mas você pode utilizar sem problema nenhum, tá? Isso aí não vai causar problema, tá? Aliás, ela vai dar um pH ideal, tá? No meio do seu substrato, que é muito interessante, tá? Para o crescimento das plantas, ok? Você tem comentado sobre isso, né? Mas você pode utilizar sem problema nenhum, tá certo? Obrigado pela pergunta. A pergunta é encaminhada pelo Ricardo, ele é de Santa Catarina, né? Ele me pergunta o seguinte: além da feira Hortitec, né? Quais as feiras que o professor indicaria para a gente participar? Olha, Ricardo, pergunta bem interessante, né? Eu participo da Hortitec todos os anos, quando é possível, né? Ultimamente está cada vez complicado, né? Porque a gente não tem recurso nenhum para fazer essas visitas. Feiras de 3 dias é muito complicado. Além das passagens aéreas, tem a parte de locação de automóvel, eu também tenho hospedagem, alimentação, e não fica tão barato, né? Olha, quando é possível, né, além da Hortitec, eu participo também da feira AgriShow. São duas coisas completamente diferentes, mas é interessante a gente estar participando para ver, né, tá, a evolução, inclusive, e viver as novas tecnologias, principalmente tá, no cultivo de plantas em campo. Também recomendo, eu já tive presente,
numa feira chamada Tec Londrina, tá? Que é na cidade de Londrina, no Paraná. Como esse, tem várias outras feiras, né, na linha técnica, tá? Eu não conheço todos, infelizmente eu não conheço todos, porque demanda tempo e principalmente, né, recursos, né, que a gente não tem, tá? Então, quando o pessoal convida a gente para dar uma palestra, a gente vai, né, e aproveita a feira, né? Mas são algumas feiras que eu, se tivesse possibilidade, eu iria. Se você tiver a possibilidade, também vá, né, que é bem interessante participar de feiras técnicas, né? Obrigado pela pergunta. Bom, pessoal, 5 perguntas que vocês encaminharam para a gente, né? A gente passa aqui de uma forma rápida e numa linguagem mais simples, né? Encaminhem vocês também as suas perguntas, né? Suas sugestões, que isso ajuda bastante a gente aqui, tá? E ajuda todo mundo, né? Tá? Então, e se puder, clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá? A gente agradece, tá? Porque isso ajuda muito, né? O YouTube entender que esse canal a gente está passando alguma informação relevante, tá certo? Obrigado, conto com vocês e até o próximo vídeo.